o que se sabe sobre o terremoto que deixou vítimas e causou tsunami entre Grécia e Turquia. A matéria é muito recente, de 30 de 10 de 2020, e foi nos enviado por diversos inscritos de longe. Esse foi o tema mais pedido de hoje, porém nós vamos agradecer aqui ao nosso irmão Somos Filhos do Altíssimo, porque a matéria dele eu achei bem completa, mas que ficou agradecimento a todos que mandaram e que também mandaram outras dicas, tá certo? Esse canal é feito pela nossa união. Agora, quando eu começar a ler essa matéria, você vai ver, meu caro irmão, que o que a gente fala aqui realmente vem se cumprindo. Cada vez mais os problemas que eram de um lugar estão se tornando global. Terremotos, tsunamis e todos os tipos de fenômenos naturais estão acontecendo no mundo todo e cada vez mais forte, cada vez se intensificando mais, não está dando nem intervalo. Agora, antes de a gente falar dessa matéria, eu queria falar de um outro vídeo que a gente fez aqui, e eu volto a bater nessa tecla, porque ele teve 12 mil visualizações. Foi realmente ridículo o número de visualização de um vídeo tão importante, talvez o mais importante do ano. Por quê? Porque a pílula do câncer, ela foi proibida. Se eu, vocês, alguém da nossa família tiver isso daqui a uns dias, vai ser um sofrimento para conseguir comprar. E como eu venho falando aqui, as profecias estão se cumprindo, principalmente pelo fato da arrogância das pessoas. Hoje em dia o cara não sabe de nada, mas ele acha, e por ele achar, ele vem e arrota um monte de porcaria de lixo nos comentários. Eu vi um cara falando: nossa, vocês não estão sabendo interpretar. O que o STF fez foi proibir a obrigatoriedade do Estado distribuir a fosfoetalonamina de graça. Só que quem quiser comprar como suplemento, pode. Você vê como realmente o cara simplesmente arrota o que ele acha. Não é bem assim. De fato, você compra a fosfoetanolamina em suplementos, mas não vem a mesma dosagem, não é suficiente para quem precisa de um tratamento. E já tinha as cápsulas chamadas de pílula do câncer, já tinha as cápsulas prontas para isso. E agora eu quero que você veja esse pedacinho dessa matéria aí, ó, que diz bem claro: Justiça proíbe que jovem de Cascavel, em tratamento de câncer, compre a fosfoetanolamina. Com tratamentos convencionais esgotados, família autorizada para comprar remédio ainda não regulamentado. Ou seja, essa possibilidade acabou, foi proibido. O laboratório que fabricava e distribuía isso de graça, se o fizer agora, está contra a lei. Então eles não vão fazer. É simples assim. As pessoas estão perdendo o acesso. Mas o grau de alienação é tão grande, a arrogância é tão grande, que o cara nem pesquisa e ele simplesmente arrota. Eu fiz uma pesquisa aqui, eu vi um anúncio que posso comprar o suplemento. Eu acho que na minha cabeça de gado vai ser a mesma coisa. Só que não é. É lógico que não é. Por isso que eu recomendo esse vídeo para você. Ele ainda permanece no ar e é muito importante que você assista. Agora a gente vai continuar com a matéria de hoje sobre esse terremoto que atingiu a Grécia e a Turquia. E veja, meus irmãos, que cada vez esses fenômenos tidos como naturais estão cada vez mais globalizados e cada vez mais frequentes e, pior, muito mais fortes. Escute. Pelo menos 12 pessoas perderam a vida e 200 ficaram feridas após um forte terremoto atingir a ilha grega de Samos, no leste do país, e a costa do mar Egeu da Turquia. 2 adolescentes foram confirmados entre as vítimas na cidade de Izmir, o epicentro do terremoto de magnitude 7.0 na escala Richter, forte pra caramba. Ocorreu na província de Izmir, na Turquia, segundo informações do Serviço Geológico dos Estados Unidos, o USGS. Ele também foi sentido em Atenas e Istambul, a capital grega e a maior cidade turca, respectivamente. Além das perdas de vidas humanas e feridos, a Turquia também relatou o desabamento de uma série de edifícios na cidade de Esmirna. A televisão pública grega ERT transmitiu testemunhos que mencionam danos materiais significativos na ilha de Samos. Relatos indicam que o movimento gerou um tsunami que inundou o porto da ilha grega e da Esmirna na Turquia. A Turquia e a Grécia estão acima de uma das falhas geológicas mais ativas do mundo. Portanto, terremotos são comuns em ambos os países. É claro que estava demorando, né, família, para eles falarem isso. Engraçado que eu não sou nenhum especialista, nem quero ser, mas a gente está sempre de olho aqui nas notícias e a gente sabe que é normal que aconteça sim esses tremores de terra, mas não com essa magnitude. Tanto é que a gente não viu notícias desse tipo aqui em anos passados, anos recentes. Eu tenho falado para vocês e repito que 2020 é o ano dos acontecimentos, seja por obra de Deus, através de fenômenos da natureza, ou a ação direta do homem com as armas climáticas, ou até a inversão do campo magnético, não sei. Talvez a aproximação de um grande objeto em direção à nossa Terra, também não sei. Tudo é uma possibilidade para mim, eu tenho a mente aberta. Inclusive eu quero fazer o próximo vídeo, se não acontecer nada estrambólico demais, sobre um suposto planeta que eles dizem ter avistado perto do Sol e teria mais ou menos o tamanho da Terra.
inclusive falam que ele pode ser o planeta Nibiru, planeta X como é conhecido. A gente vai fazer uma matéria disso, mas de antemão, algo está acontecendo, é o que eu venho dizendo para vocês. Eu não sei o que é, tenho humildade para dizer isso, mas algo está acontecendo, irmãos. Um terremoto desse, sem explicação, de 7.0 na escala Richter, acontecer assim, onde outros vários eventos também estão acontecendo. Meteoro agora virou boia. Praticamente todo mês tem chuva de meteoro no país, sem intervalo. Então o que é que está acontecendo e eles não estão nos falando? A USGS disse que o terremoto, que também foi sentido em Atenas e Istambul, atingiu a profundidade de 10 km, embora as autoridades turcas tenham dito que foi 16 km abaixo do solo. E a própria matéria diz caos. Em Esmina, a terceira maior cidade da Turquia, com uma população de quase 3 milhões de pessoas, muitos foram vistos correndo pelas ruas em pânico após o terremoto. Pelo menos 20 edifícios desabaram. Vídeos publicados nas redes sociais mostram o momento em que um prédio de vários andares desabou, segundo Orhan Geri, da BBC em Istambul. Outras imagens mostram moradores locais retirando os escombros em busca de sobreviventes. Houve relatos de enchentes na cidade depois que o nível do mar subiu e alguns pescadores estão desaparecidos. Foi um chacoalhão muito forte, quase o suficiente para derrubar você. Fugi de casa com meus filhos balançando como se eu estivesse bêbado, disse Chris Bedford, um professor britânico aposentado que mora em Urla, a oeste da Esmina, à BBC. Uma das 12 vítimas confirmadas se afogou, informou a agência turca de emergências. Yasa Kilis, um oficial em Sigaski, disse à BBC Turquia que uma pessoa morreu depois que a cadeira de rodas dela foi atingida e derrubada pela enchente. Autoridades disseram mais tarde que 70 pessoas foram resgatadas sob os escombros. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan disse que o governo vai ajudar as pessoas afetadas pelo terremoto, com todos os meios disponíveis. Na ilha grega de Samos, onde também ocorreriam inundações, os residentes foram orientados a ficar longe das áreas costeiras. Em janeiro deste ano, mais de 30 pessoas perderam a vida e mais de 1.600 ficaram feridas quando um terremoto atingiu Sivrice, na província de Elazig, no leste da Turquia. Em julho de 2019, a capital grega, Atenas, foi atingida por um terremoto que deixou grande parte da cidade sem energia elétrica. Um fato estranho que eu sempre acho questionável nesse tipo de informação é os números oficiais das vítimas fatais. Eles sempre dão uns números bem baixos, só que a gente olhando os efeitos do estrago que esse terremoto causou, fazendo inclusive prédios desabar, eu fico me perguntando, será que esses números são realmente reais? Porque eu tenho certeza, meu irmão, se a gente for lá e conversar com os moradores, a gente vai ter uma ideia bem diferente do que esses homens estão passando pra gente. Eles falam que aconteceu isso e aquilo em outros anos passados, mas eu repito, não com essa intensidade, não com essa força, não com essa brutalidade. Eu, pelo menos, não vi. Acredito que nem vocês. E olha que a gente está sempre atento ao que está acontecendo no mundo. Agora que, desde fenômenos do céu até esse tipo de fenômeno natural, entre aspas, o que a gente escuta falar, o que tem em comum é as autoridades sempre dizer, não, é normal, não tem nada demais aí para vocês se preocuparem não. Então é nessa hora que eu pergunto a você, meu irmão, você acha que de fato um acontecimento desse colossal é de fato normal? Você acha que isso sempre acontece, embora a gente não tenha imagens disso em outros anos passados? Você acha que de fato isso é normal? Tanta coisa acontecendo em 2020, tudo de uma vez, de política aos sinais no céu. Bom, eu quero ouvir essa resposta de vocês, a minha opinião vocês sabem, eu não acho que isso é normal, seja Deus dando sinais através da natureza, ou seja, intervenção direta do homem. Uma coisa é certa, é que algo muito grande está acontecendo no nosso mundo, e de uma forma ou de outra, os sinais estão aparecendo para que a gente perceba isso. Tudo está mudando, a forma como as pessoas vão se comportar está sendo preparada, está sendo ditada para ser implementada, e não importa o quanto a gente retruque, não importa o quanto a gente reclame, é um plano que está em andamento. E dado o grau de alienação, meus caros irmãos, é uma coisa que a gente podia evitar, mas que não será evitada pela vontade do próprio povo, que como a gente viu, e eu dei exemplo aqui nesse próprio vídeo, as pessoas estão cada vez mais amantes de si mesmo, assim como as profecias diziam que nos finais dos tempos isso iria acontecer. Você vê hoje, dando um exemplo, o cara querer discutir com um professor de matemática sem saber a tabuada. Ele simplesmente, olha, eu tenho o direito de achar e vou achar e pronto, mesmo que não tenha fundamento nenhum no meu achismo. Então, diante dessas coisas, a pessoa simplesmente arrota coisas e fica contra, ela acaba convencendo outros alienados como ela a fazer a mesma coisa. Então, coisas que poderiam ser solucionadas apenas se as pessoas cobrassem, se elas entendessem que isso de fato está acontecendo, se torna uma coisa impossível de resolver.
uma coisa sem solução, quando na verdade não era. Era até mais simples do que a gente pode imaginar. Muitos inscritos aqui já estão convencidos que todos esses fenômenos fazem parte do HAARP. Eu não duvido nada que isso possa realmente acontecer. Essas antenas mandando sinais aí para a atmosfera, todo tipo de experimento, e os caras não explicam. Os que reclamavam antigamente, como a Rússia, como a própria União Europeia, depois que começaram a fazer parte desse tipo de programa e colocaram essas antenas também em seus países, pararam de reclamar. Então é uma coisa, eu reclamo até que eu faça parte do negócio. Tem diversos assuntos que eu preciso falar com vocês, porque um se encaixa no outro, mas realmente é difícil. É difícil porque é muita coisa acontecendo, irmãos. Mas aos poucos a gente vai colocando os assuntos aqui em dia e vai fazendo as ligações que são necessárias para um entendimento melhor. Então, meu irmão, quero saber o que é que você acha de tudo isso. A gente vai ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Um abraço e sempre encarando o sobrenatural.